Falando sobre as questões relacionadas que eu estava falando sobre medicina monocular, ou seja, as funções psicomotoras, a motricidade humana, coloca destaque importante que relaciona a competição. Já mostrei aqui a quebra de braço, que é uma contração que já está vencendo, né, o oponente pela resistência. É pela resistência, vai e volta, você vai e volta. Aqui dá para você fazer uma comparação de um exercício intervalado contínuo. Fast leg, você vai e volta, aquele vai, ó, desceu, subiu. Fica naquela vulnerabilidade que ocorre. Ou seja, quando você também pratica um esporte de quadra ou um esporte coletivo em si, um revezamento, você vai e volta, você vai e volta, acelera e há um tipo de desaceleração. Então, essas questões de contração dinâmica, egocêntrica, a contração dinâmica já fala que é egocêntrica e excêntrica, fala que é dinâmica, que é constante, nos coloca percursos importantes. A quebra de braço, por exemplo, ela coloca a disputa, está equilibrada nos dois adversários, né, competidores, apesar dessas intenções de contrações musculares, consegue mover o braço do outro, ok? Então você vai lá e, ou seja, são movimentos que também ajudam o manguito rotador, o manguito, as questões também do deltoide anterior, deltoide, que, ou seja, medial, anterior, posterior, ou seja, o músculo do húmero, que é o osso do ombro, ok? Então, são fatores que vêm a relacionar essas estatísticas. A força isométrica, a resistência, igual a força de contração, a egocêntrica, contra e vence a resistência, o encurtamento muscular significativo, as dinâmicas isotônicas que ocorrem, as contrações musculares, as suas fases de resistência, a trajetória do movimento, ou seja, o alongamento muscular, o alongamento dinâmico, propriamente dito, é um movimento que destaca, ou seja, em questões de nomenclaturas, uma contração isométrica. Ok? Então, os tipos de fibras musculares, as investigações, as fibras, as características, as manifestações as mais efetivas do período científico, do treinamento esportivo. Ok? Os registros, grande número de pesquisas, né, laboratórios, sobre esse enfoque fisiológico. Por isso que eu até citei tempo agora sobre laboratórios. Você vê aquela autora que faz sobre pediatria, sobre relacionado às concepções educacionais, mas coloca concepções de treino também, ligado ao campo ecológico, os nossos sentidos, nossos paladares, né, relacionam a profundidade de estudo, né, que coloca sempre, ou seja, por volta de 1970, nós olhamos vários investigadores, como já falei, que a própria educação física, ela não é um meio elementar didático. Tem que ter uma didática. O que é didática, conceito didática? Então, assim, na década de 70 não tinha. É a intenção interna para agir a atenção externa. Eu vou ter uma atenção, uma atenção, ou seja, um pensamento interno, e esse pensamento interno que eu vou ter, antes de eu pensar, já tenho que fazer. É um modo de dizer, onde nós convivemos e sobrevivemos. Ao meu ver, depois eu vou até passar para vocês, porque estavam falando sobre favela, uma comemoração sobre favela, e eu já discuti bastante tempo atrás, né? Núcleo de lazer e corporeidade, em núcleos ligados a alguns bairros do Espírito Santo, né, no Campo Capixaba. Favela também é arte. Eu até coloquei aquela música, favela também é arte, porque favela, a palavra arte, nós estudamos do contexto, o período das artes, o período também ligado ao período moderno e pós-moderno e arcaico. O período das artes ali demonstra, um fator importante ligado ao esporte, né, que depois vem a destacar vários fatores que vêm ser interminentes. Então a favela, se nós olharmos no significado dela, é algo bem extraordinário, né? Bom, então vamos lá. Então, quando falamos sobre biópsias musculares, a divisão de fibras,
Lembrando do Weineck, né, que ele é perito desde a década de 70 também, 78 ali, que ele fala, né, já analisando a força máxima ali, as repetições, como o Bompa e outros autores, nos ajuda a colocar fatores que venha desenvolver uma contração máxima. Aonde tem uma contração máxima, tem uma resistência. Onde tem uma resistência, tem uma bem-aventurança relacionada ao treinamento, ok? Esses diferentes tipos de fibras, elas são determinantes, né, ligadas ao comportamento, à sua velocidade e o seu campo particular respectivo, histórico. Embora o aprendizado e a história, também as suas antecedências desde a sua infância, vai demonstrar os campos determinantes comportamentais ligados às fibras, que vão ser solicitadas. Por exemplo, eu estou numa situação perigosa, eu tenho que vir correndo. Ou seja, eu levei um monte de chute, porrada, ou seja, uma festa, aconteceu um acidente. Então, o que vai solicitar? Qual é o tipo de fibra? Posso chegar aqui na minha casa dentro de 20 minutos, correndo, 10 minutos. Então, fibra de contração rápida, mas também o que predomina é fibra de contração o quê? Lenta. Então, os piques, chute, por exemplo, lateral esquerdo, eles pique de quê? 100 metros, 50 metros, tem que ter uma força explosiva muito grande. Ou seja, o líbero, um voleibol. Ou seja, ali num garrafão do basquete, o pivô ali que sempre tem que ter uma pliometria, um salto bem rápido, para pegar o rebote. Errou a cesta, já chegou lá pegando, já pegou o rebote, recebeu a sobra lá do rebote ali no aro, né? No Aron não, Aron é um filósofo muito contemporâneo também, ligado a dicionário da filosofia, o Aron, né? Eu até falo brincando de Aron, né? Em campos contemporâneos, Aron, Alain, né? Que fala, como é que é aquela, a lâmpada de Alain. Então, Alain, que é um filósofo, o homem ele fala sobre algumas concepções ligadas às morfologias de treino. Então vamos lá, ok? Então, como falamos sobre esse assunto, entre as propriedades mecânicas, que eu falei sobre percepção, sobre decisão e precisão, essas tomadas que relacionam, ou seja, várias sinapses desde a nossa infância, nos ajuda a sobreviver em situações que muitas vezes ou acertamos ou erramos, ou chegamos a ter esse método de pesquisa classificatória para nós aproveitarmos. É uma gestação de pesquisa que vem a gerenciar. É incontornável para muitos no campo econômico. Você pode ter muitas vezes no campo da histologia, bioquímica, essas confusões que ocorrem, essas classificações, mas nos coloca fatores importantes que relacionam a pesquisa. Ok? Por exemplo, o Watson, né? Tem um Watson aqui que a gente fala de um Watson. O Watson, de 1925, nasceu, né? Então, ali, ciência comportamental, o Skinner. Tem uma revista Skinner, em épocas aqui, década de 50, 60. Tem várias revistas, mas quando falamos do processo bioquímico, processo metodológico, eu já falei, e as formas e as coisas, dá para você falar de vários tipos de impérios, ou seja, por exemplo, o Aquiles, aquele filme. Eu estava falando há pouco tempo, eu fui jogar um futebol, senti uma lesãozinha, um pique, aí eu senti uma dor na região do dedão de Aquiles, na região do calcânio ali, onde há um amortecedor sinovial. Nós não temos sinovial, aquele líquido ali que amortece. Então, o que ocorre? Que, né, tinha... ele gostou de uma pessoa lá que era de outra tribo que ele ia ser contra. Então são namoros, fatos que acontecem, épicos, que nos coloca questões importantes para também analisarmos a metodologia. Eu já coloquei tempos atrás até o respeito aí, já falei, né, de questões como a Cleópatra e outras mulheres aí, e homens também, ok? Então vamos lá. Então essas maneiras de classificações equivalentes. Nos coloca tipo de fibra, né? Tipo de fibra 1, tipo de fibra 2A, tipo de fibra 2B. E vamos classificando essas questões importantes, segundo o Weineck, né? Esses campos eletromagnéticos, né? Os aparelhos que colocam no mundo.